Quem senta-se à mesa neste episódio é o escritor João Anzanello Carrascosa, para conversarmos sobre O Céu Implacável. O Céu Implacável apresenta o escritor como personagem principal. Ítalo Calvino entregou o melhor da literatura universal no seu romance Se um Viajante numa Noite de Inverno. Agora é João Anzanello Carrascosa quem nos entrega o melhor da literatura no Céu Implacável. João, seja muito bem-vindo ao Pode Vir, hoje em parceria com o Hades Clube de Leitura. É um prazer recebê-lo conosco aqui no Pode Vir. Infelizmente não podemos brindar pessoalmente, já que estamos por videoconferência. Eu agradeço demais esse convite, essa alegria de estar com vocês e espero poder, à disposição, dizer o que é possível, responder questões, especialmente também estar na escuta, né? Com certeza. A gente aprende com vocês a escutar, porque quando a gente entra em alguma ação dessa natureza, a gente acaba tendo que falar, né? Então a gente vai começar ouvindo você com algumas perguntas. E a primeira que eu trago, O Céu Implacável, ele foi escrito durante a pandemia de Covid-19. E como diz o seu personagem principal, naqueles meses infindáveis, quando a morte ficou, abro aspas, com a mão doendo pela exaustiva e ininterrupta rotina de estampar a sua rubrica em novos contratos. Escrever O Céu Implacável foi a sua forma de expurgar a dor de todos nós, os sobreviventes? Muito bem, muito grato pela pergunta. Eu acredito que todos nós, né, naquele período, de alguma maneira, tínhamos que continuar nos protegendo, sem saber direito para onde a gente iria, mas também a gente continuava sonhando, continuava produzindo, como forma, inclusive, de resistência. E, no início da pandemia, eu estava escrevendo o livro anterior, que vocês lembram, que é o Inventário do Azul, né, que tem uma certa interligação com esse romance também, né? Eles têm, inclusive, né, o projeto gráfico, uma certa paridade. São livros, assim, irmãos, ainda que possam ler separadamente. Tanto que no Inventário do Azul há apenas um capítulo que se refere ao que estava acontecendo, que era aquele início, né, que se sabia que o vírus vinha da China, da cidade de Wuhan, tal. Mas eu já estava com o romance Inventário do Azul em progresso. Depois que eu terminei, e que ele foi publicado só depois, né, um ano e meio depois, quando a gente estava no período mais intenso, por isso que não aparece tanto, né, a pandemia no Inventário do Azul, e também era uma questão mais da biografia desse escritor, sua existência, né, em vários momentos, fragmentados, construído em partes. Esse Céu Implacável já foi escrito no momento em que a gente tinha chegado a uma situação muito mais penosa, com muito mais mortes, e já tinha uma história, né, da pandemia, do nosso tempo de confinamento, e ele acaba aparecendo mais, né, na vida desse escritor, que vai aparecer como protagonista do Céu Implacável, já o era no Inventário do Azul, e que continua sendo observado, né, pelo narrador como ele, né? Não é ele, é um escritor que está ali. E que há algumas pistas ou despistas, né, de que pode ser uma ligação entre o narrador com o próprio autor desse livro. E acho que foi muito importante para mim naquele momento. Vocês devem se lembrar que, uma vez passado o período maior da pandemia, a gente já saindo de 20, 21, indo para 22, foram publicados vários livros de autores, assim, mundo afora, que não tematizavam a pandemia,
mas sim tematizavam as suas memórias. Caso de vários escritores portugueses, escritores franceses, escritores de outras partes do mundo ingleses, porque no período em que eles ficaram também de quarentena, eles observaram sua própria história. Talvez porque no momento que estão circulando pelo mundo, indo em eventos e vivendo a sua vida, se esqueceram do seu passado ou não entenderam que eles poderiam mobilizar a sua própria história, olhar para si, abrindo um novo caminho na sua própria trajetória. Mas o confinamento acabou colocando muitas pessoas dessa forma, né? Nessa situação. E o Céu Implacável ele vai ser um pouco diferente. O Inventário do Azul é um livro de memórias e o Céu Implacável não, é um livro de presente. Né? Um livro que atravessa, que está atento para o que está acontecendo. E, João, mesmo diante desse cenário, né, de muito sofrimento, que foi a pandemia de Covid-19, você conseguiu, enquanto escritor, voltar os olhos para a linha do horizonte. Inclusive, isso está na orelha do livro, quando nós comparamos os olhos fechados no Inventário do Azul para o escritor no Céu Implacável, que olha na linha dos horizontes. Para mostrar aos seus leitores, no Céu Implacável, que o céu continuava a se exibir silencioso em seu azul implacável. O que isso revela sobre o teu modo de fazer literatura? Maravilha, meu querido. Também agradeço a pergunta, né, de profundidade. Eu acredito, né, como você lembrou, né, nas próprias fotos que estão nos livros, aí eu faço certas correlações com o livro anterior por conta dessa, digamos, esse elo que eles têm, né? O inventário, esse sujeito está, né, de olhos fechados, como você, né, implicitamente está nos lembrando, uma vez que ele está olhando no fundo de si, né, ele está olhando a floresta, né, está olhando de onde ele veio, está mais voltado para a morte, né, começa a cogitar o entendimento da morte, digamos que ele está entrando numa idade mais de final, né, mais de portal de saída. Mas, quando a gente chega no Inventário do Azul, embora ele tenha atravessado um período, né, esse escritor, como todos nós, um período muito longo, todo povoado, cercado de morte, ele está voltado para a vida. Então, já não está, a morte estava muito mais próxima, mas a afirmação da vida era maior. Mas tinha essa mesma, digamos, correlação com o nome Inventário do Azul, uma parte em que, nesse romance, se observa o céu como um céu que não nos protege, um céu que é lindo e maravilhoso e que pouco tem importância para nós, ou seja, podemos olhá-lo, mas ele é indiferente à nossa dor. E no Céu Implacável ele se torna mais forte ainda porque há o acontecimento do sujeito, né, protagonista, ler notícias, e especialmente num dia em que tem um céu maravilhoso, do recorde de mortes no Brasil de Covid-19. E imaginava ele que o céu pudesse estar apocalíptico como representação daquela própria notícia. Mas não, o céu está azul, indiferente, e não vai se mudar. Isso passa para o narrador a ideia de que são os homens que vão ter que fazer alguma coisa. Não se pode esperar por, digamos, soluções externas, relacionadas muitas vezes com religiosidades ou com misticismo, qualquer que sejam os valores que são totalmente legítimos, né, no mundo de várias pessoas, na sua subjetividade, na sua composição como sujeitos grupais, gregários, vivendo em diferentes sociedades, culturas também distintas, mundo afora. Mas esse céu não vai ser a solução para nós. Então, isso é implacável. O céu continuará lindo e maravilhoso,
sequer revelando que ele vai fazer algo pela humanidade. Nós que teremos que fazê-lo. O escritor, que é o personagem do Céu Implacável, ele chegou à conclusão, abro aspas, de que morrer não é sanção, castigo, pena. Morrer é o presente dado à vida que se cumpre. E eu digo que, João, somente um autor experiente como você seria capaz de grafar essas palavras. Como é que você se sente diante da sua maturidade de 30 anos dedicados à escrita em seus 60 anos de vida? Agradeço também muito essa menção, essa passagem do livro. Não é muito comum, né, se pensar assim, se vê muitas vezes a morte como uma derrota, né, da existência, como algo que é uma perda para os que ficam, uma perda total para o que vai. Mas o fato de nos ser dado essa dádiva de existir, de você vir da não existência para a existência e nela transitar durante tempos, que pode ser uma duração curta, como às vezes acontece com crianças ou com jovens, pode ser longa, ou muito mais longa. Hoje a gente tem aí uma expectativa de vida muito maior do que no passado, em muitos países. Se pode ver com até uma vida possível de ser provada, de ser saboreada, ainda que o corpo deixe de ter a sua potência de sentidos, que vai se perdendo a audição, vai se perdendo a visão, uma série de coisas a gente sabe que, né, cientificamente é comprovado, e a gente percebe isso em nós mesmos. No entanto, enquanto estamos vivos, até o momento final, estamos recebendo esse instante, essa presença, essa oportunidade de degustar, de desfrutar da condição humana, que pode ser dolorosa tantas vezes, mas ao mesmo tempo também nos dá o desejo do desfrute, de nunca sair. Tantos querem, né, ficar mais, tantos se agarram às vezes a coisas mínimas para se manterem aqui, pela grandiosidade que é ter a vida, coisa que muitos sequer dão devido respeito à devida significância, como se a vida não lhe valesse nada. E a vida para cada um de nós é de uma preciosidade inigualável. E me ocorreu uma ocasião conversar com uma pessoa que disse que o seu pai morreu dentro da sua casa, num quarto. Era uma senhora, uma amiga, que quando o pai já bastante idoso, já doente, ficou com ela. Morreu no quarto, um dos quartos da casa dessa filha. E, diferentemente de outras tantas pessoas que viram naquele espaço, depois que ele se foi, um lugar onde morreu uma pessoa, e, portanto, se tira tudo, se desmonta, ela me disse uma coisa impressionante, que ia fazer desse lugar um santuário. Era uma honra ter acolhido o pai ali naquele lugar. Não era um lugar de medo, um lugar de resquícios, de resíduos de uma vida e, portanto, da presença da morte, mas era um lugar de sagração de alguém que ela amou. Eu achei uma coisa tão incrível que batia muito com essa questão que você me fez, que é esse homem, pai dela, cumpriu a existência. Morrer para ele, na visão dela, que não foi dita, mas que eu sinto e transparece nessas linhas do livro que você leu, tem total convergência de entender que esse homem seguiu e a hora de ir embora é a hora de consagrar toda uma existência. Ele era um senhor que veio do Japão, viveu aqui no Brasil, criou os filhos, criou os netos, teve a sua oportunidade aqui, e ter, então, ido embora foi um festejo no momento final, porque ele viveu. E eu penso que vai nessa direção,
esse trecho do livro, praticamente a visão desse narrador, de, claro, o tempo todo a morte nos cerca, mas ela há de ser também um momento supremo, momento em que a margem segunda na nossa vida precisa ser alcançada. E aí eu faço um arco reflexo para algo que eu acho monumental, que é o que vocês estão fazendo, leituras, discussões, conversas, assim como eu, na minha forma também de ser um leitor, mas também de ser um escritor, essa interligação dessa ideia da existência com a literatura, com a narrativa. Entramos no mundo num ponto, numa margem, assim como um livro começa, né, na sua fachada, no seu frontispício, na sua portada, e há uma hora que ele termina, e assim também a gente há uma hora que temos que chegar ao fim da margem. Talvez por isso que as histórias nos encantem, porque elas têm, né, represando ali, naquela força do seu miolo, no seu curso, a existência. E, portanto, essas duas margens, elas são margens de reverência à própria existência. A primeira porque abre a oportunidade de a vida existir. A segunda porque consagra toda a vida vivida. Tudo que saiu daquele nascimento e que foi galgando um percurso, como um rio, até chegar à sua foz, até chegar ao momento em que ele deve desaguar e se fundir efetivamente com o cosmos. E agora a gente parte para um momento de intervalo, e o nosso intervalo ele é literário. Eu aproveito para sugerir o outro livro, do qual nós já mencionamos, que é o Inventário do Azul. O Inventário do Azul, com o Céu Implacável, eles compõem o que nós chamamos na arte de um díptico. Então percebam que essas duas imagens, elas se completam. Mas no primeiro, que foi escrito antes da pandemia, nós conseguimos identificar as folhas de jatobá, nós conseguimos identificar as sementes que estão nesse círculo azul mais claro. E o livro escrito durante a pandemia, a folha desapareceu, a semente desapareceu e o azul tornou-se mais escuro. E no Céu Implacável, João Zanello Carrascosa nos apresenta a história do envelhecimento. Um homem que envelhece e que reconhece que envelhecer faz parte da existência humana. E deste livro eu leio o capítulo Verbo. Degustar estrelas, jardinar segredos, beber tristezas, cerrar a tarde, fechar a verdade, cartografar perdas, escavar nuvens, trincar sonhos, desarrumar paisagens, soprar o sim, anular o não, desanoitecer, acender a escuridão, sobrevoar o esquecimento, dessubstantivar-se. A vida inteira tentando se ancorar nas palavras para que seu veleiro, fadado ao naufrágio, avance mais uma onda no alto mar da existência. Inventário do Azul, publicado pela editora Alfaguara. O Céu Implacável, também publicado pela editora Alfaguara. Retornamos, então, à nossa conversa, João, e é muito comum, né, que os escritores, as escritoras iniciantes, elas criem afinidades com outros autores, né, com quem se deu o encontro literário. Eu queria saber como é que foi o seu encontro com a sua própria voz autoral, né? Ao escrever, por exemplo, o primeiro livro da sua carreira, há 30 anos, que foi O Hotel Solidão. Então, foi o primeiro livro para o público adulto, né? Então, como é que se deu o encontro do João Zanello Carrascosa, escritor, com a sua voz autoral na escrita do Hotel Solidão? Maravilha também as perguntas que você me faz, Cavalcante Júnior, meu querido. E esse público que está conosco, é uma alegria partilhar esse início. De como a gente descobre, né, à medida que a gente se volta para a nossa origem. Eu acho que daí que vem, né,
a originalidade no sentido literário de você saber de que origem você veio, de onde você veio, e explorar aquilo porque é aquilo que é a tua verdade naquele momento, aquilo que te constituiu até então. Então, veja, eu vim para São Paulo quando era menino, uns 17 anos, estudar publicidade e propaganda na Escola de Comunicação e Artes. Naquele momento, eu já estava escrevendo mais poesia, tal, tentando encontrar ali uma compreensão de mundo, tentando me posicionar como um sujeito que se valia das palavras para acariciar sua dor, para acalmar suas inquietações. Claro, um jovem, mas que tem os seus embates com o mundo. Sai de uma cidade pequena, do interior, e vem para uma capital, uma coisa totalmente diferente. Há impactos de toda a natureza, né? Praticamente um menino do campo que vem, então, numa metrópole e vai para a Universidade de São Paulo. Ali eu comecei a observar e ler muito dos livros que caíram na minha mão, que eu tinha a oportunidade de ir nas bibliotecas da Universidade de São Paulo. A literatura mais da prosa longa, que eu era mais voltado ali, então, naquele meu início, para a poesia, para o conto, para os livros que tinham ali na minha cidade, Cravinhos. Lendo os romances, aí sim que eu começo a ler os clássicos, começo a ler livros de maior volume, livros caudais, e me surge a oportunidade de fazer uma oficina de escrita com o João Silvério Trevisan, que foi essencial para a minha vida. E o João Silvério sabe o quanto ele foi importante para mim, e há pouco tempo foi feita uma homenagem para ele na Rádio USP. Eu fui entrevistado e eu pude contar, né, da importância dele como um catalisador do meu processo, que teria caminhado de qualquer maneira, mas foi muito mais rápido graças a esse tempo que eu passei com ele. Ele ministrava essa oficina, escolhendo 20 pessoas, 20 participantes, abria-se uma espécie de pequeno edital, as pessoas enviavam textos e ele escolhia quem ia trabalhar com ele durante um ano inteiro, com 3 encontros semanais, 2 à noite na semana e um sábado inteiro. Portanto, era uma carga horária de muita, vamos dizer, de muito fervor, de muita intensidade para com ele. A turma que ele escolheu misturava os poetas, misturava os contistas, os romancistas, quem quisesse escrever. Eu tinha escrito uma meia dúzia de contos e ele me selecionou para estar lá. E aí, durante um ano que a gente tinha essa oficina de 20 pessoas, a gente terminou com meia dúzia, porque a gente dava os textos, a gente criticava os textos, no sentido de que éramos leitores dos nossos próprios amigos, companheiros ali naquele então, e a gente tinha que ter um projeto, a gente tinha que desenvolver a nossa literatura. Nem todos encontraram a sua voz. Eu encontrei. Por quê? Eu escrevia muitos textos, há lá 2 autores que eu, né, tinha muito, vamos dizer, paixão. Não deixei de ter, mas segui meu caminho, que era, por um lado, a inventividade do Júlio Cortázar, que a gente tinha, então, naquele momento, muitos livros de contos do Júlio Cortázar sendo publicados no Brasil, e ele também, numa produção intensa, vivendo na França, vez por outra, cada 1, 2 anos lançando livros. E um escritor que a gente esperava cada livro dele sair assim do forno para ler, que na época era o Rubem Fonseca. Então eram 2 escritores que me guiavam, um pela inventividade, o outro pela narratividade de um mundo bruto, de um mundo cruel, de um mundo de valores arrebentados, né? Mas aí o que acontece? Nos exercícios que o João Silvério nos dava, você vai vendo que você não é aquela pessoa, você não é o Júlio Cortázar, você não é o Rubem Fonseca. Então, o grande momento de estar com ele foi descobrindo quem eu sou, então. Por isso eu digo, é aí olhar a minha origem. Quem sou eu? Eu vim da minha cidade, eu era no campo, eu olhava as pessoas e olho de perto. A minha lente vai devagar, com respeito, para começar a narrar uma cena. Ela não entra abrupta para capturar pessoas, nem situações, né, dramáticas, tal. Ela vai se aproximando, porque o outro merece tanta reverência quanto nós mesmos. Você não pode fazer a invasão
invasão no espaço do outro, você não pode, né, achacar o outro. Para mim uma reverência você se aproximar de uma outra pessoa que não é você. Então, foi por aí que eu, olhando a minha origem, que eu começo a dizer, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Surge a ideia, então, terminando esse primeiro ano, o João Silvério consegue uma bolsa para 3 ou 4 desses oficineiros que resistiram bravamente, para que durante um ano eles escrevessem um livro, e tínhamos esse patrocínio, que era da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Só que a gente tinha que ter um projeto. Eu levei o projeto para ele. Bom, eu sou da minha região, os 4 elementos estão aqui, que é terra, ar, né, fogo e Água. até esqueci, água, né? E falei, eu quero trabalhar e fazer as histórias que cada uma delas se passe tenha a proeminência de um desses elementos. Ele falou, mas tudo bem, você vai fazer, vai dar 4 contos. Eu falei, então eu vou fazer duplicado. São 2 histórias do fogo, 2 histórias da água, 2 histórias do ar, né? 2 histórias da terra, então ali. E assim que surgiu o Hotel Solidão. Então aí ele vem dizer, esse é o João Carrascosa, esse sujeito escreve assim, né? Que maravilha que você tem essa edição original que nem eu tenho, talvez minha mãe tenha lá em Cravinhos, porque foi numa série que surgiu nessa editora que existiu na época, chamada Escrita, que tinha lançado o Marçal Aquino com um livro chamado Miss Danúbio, tinha lançado um livro do Rony Walter Jatobá chamado Tizil, aí lançou Carrascosa com Hotel Solidão, praticamente autores desconhecidos que depois foram fazer seu caminho literário também. E aí eu nasci. Aí eu comecei a observar que o Hotel Solidão ele representava essa voz porque ele era a minha origem, no sentido de eu voltar-me para o mundo de onde eu vim. Eu não vim da delegacia igual Rubem Fonseca. Eu não vim da Argentina, do interior, das escolas de ensino médio, e depois fui para a França como Cortázar. Então eu podia ler esses autores, admirá-los, usufruir da maravilha da literatura deles, mas procurar a minha. E aí eu vou trabalhar um pouco mais para frente na sequência com o livro Vaso Azul, e aí vou tentar diminuir um pouco essa exuberância de metáforas, procurar trabalhar mais os personagens, apresentar mais diálogos, para avançar como escritor. Como você está lembrando, já chegamos a 30 anos de literatura e 60 de vida e 60 livros publicados. Claro, misturando ali alguns de não ficção, de publicidade, alguns infantis, alguns mais para público jovem, livros acadêmicos e tal, mas também muitos livros de contos, que são ainda a maioria, né? Os contos são o gênero principal que eu atuo na literatura, e mais os romances também. Então veio aí, né? De aprender também com outro escritor, de entender o que ele estava dizendo, né? Com os exemplos que ele dava. Bom, a Guimarães Rosa só se tornou Guimarães Rosa na hora que ele foi olhar lá no sertão mineiro, de onde ele veio. Né? E aí a gente vai ver que outros escritores também encontraram essa voz autoral, encontraram o seu diapasão, seus traços estilísticos, e depois radicalizaram ou atenuaram, tal, no momento em que eles vão descobrindo que o jeito que eles são, a história que eles têm é que vai dar, se eles seguirem, a sua singularidade. Porque só ele tem aquela vivência, só ele tem aquela história. Só ele observa por aquela ótica. É assim que acho que eu nasci para a literatura. E que trajetória primorosa. Parabéns por essa trajetória de escritor, 30 anos dedicados à literatura, nos seus 60 anos de vida. E a gente está se aproximando, então, do final dessa nossa conversa. E queria saber de ti, para fecharmos, né, esse diálogo, no Céu Implacável, o personagem, o escritor, ele é alguém que sabe unir palavras à mão com pontos de agulha, como o escritor João Zanella Carrascosa escreve lá na página 98. E esse escritor, o personagem, ele chega à constatação de que, abro aspas, a vida é mesmo um fio. Enquanto ela não se parte, vale avançar na busca de algum sentido.
Fecho aspas. Qual foi o sentido que a escrita ganhou para você nesses 60 anos de vida? Essas perguntas são metafísicas de alto grau de intensidade, de profundidade, e não é fácil responder. Eu sinto profundamente, lá nas minhas reservas colossais de gratidão por estar aqui, que tem sido uma jornada, uma grande aventura, né, estar aqui. E nunca imaginei, e acho que isso que é bonito, que viver não é preciso, né, no sentido do exato, né, justo, que pudesse estar um dia com vocês, como já estou algumas outras vezes e fui bastante celebrado e me festejei com vocês. Sou grato de estar tantas vezes já conversando em outros momentos, no grupo, com outros livros. Perceber que esse fio, essa linha, ela é tão frágil, né? Tão possível de esfarelar e de desaparecer num segundo. Mas a escrita, para mim, acabou me dando a força para que essa linha, para que esse fio, ele se tornasse robusto. Ele, como, né, o camelo lá na Bíblia, aquela corda grossa, ele não entrasse na agulha, no buraco da agulha, do desespero, da angústia, da desvalorização do valor sublime da existência. A literatura me fortaleceu essa linha, a qual eu continuo caminhando, seguindo, para lembrar-me que ela não era unicamente, digamos, mote, nem usufruto meu, mas dos outros também que seguem comigo. Como um caminho que é parte também daqueles que passaram por ele, que o atravessaram, um escritor também é as pessoas com quem ele convive, ele é os seus leitores, ele é uma parte do mundo que passa por ele e com o qual ele partilha com quem está o lendo. E dessa forma foi para mim sempre uma razão de viver, uma alegria acordar no dia seguinte e falar, ganhei um dia a mais na vida, sim, mas ganhei e vou fazer o quê? Vou escrever a minha história normal, na minha respiração do dia, nas coisas comezinhas, no cotidiano menor, mas ao mesmo tempo vou escrever para outros. Uma história que não é minha. São de personagens que estão no mundo, mas que podem nos abraçar também. Podem nos ajudar a acariciar nossa dor e fortalecer essa linha nossa, que por vezes parece que vai se dissolver no desânimo, no desencanto, nas atividades automáticas da vida, na naturalização das relações, no vazio, muitas vezes, na desinformação ou na quantidade brutal de informação que recebemos diariamente, quase todas supérfluas, incapazes de nos transformar em nenhum sentido. Então, fortalecer esse fio ao longo desses 30 anos de literatura e esses 60 de vida é como que uma missão também para fortalecer de outros. Acho que um escritor, para mim, a maneira de me colocar nesse mundo é sempre pensar que uma vez escrevendo, aquilo não fica na minha estante. Esses livros que estão aqui atrás não são meus, são de outros autores. Aquilo que eu escrevo vai para os outros. Por isso, na minha visão de escritor, à medida que eu me fortaleço, à medida que eu consigo experimentar novas situações de vida, aprender com elas, eu posso dividir com o outro por meio da palavra. Algo também tão volátil, tão, né, disperso, tão invisível, mas que tem, sem dúvida, sabemos nós, daí porque estamos aqui com vocês, e vocês em grupo, né, vivendo essa situação toda de ampliação das empatias, da criação de afetos ainda mais robustos, o quanto é bom estar aqui.
Muito obrigado pelo privilégio desse encontro. E eu termino com as palavras do personagem escritor no Céu Implacável. Ser amado é o pior que pode acontecer a quem ama. Porque amar basta. Amar não necessita do amor alheio. Quem precisa ser amado para viver está morto. João Anzanello Carrascosa, em O Céu Implacável. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @artecommesaposta. Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio, por videoconferência, é o escritor João Anzanello Carrascosa, para conversarmos sobre O Céu Implacável, o seu mais recente romance.